João capítulo 4, do verso 39 ao 42. A igreja achou? Acharam? Glória a Deus. Assim está escrito: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E Jesus, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Sentem, por favor. Louvado seja Deus, aleluia. A vida, ela é repleta de surpresas. A gente faz planos, nós fazemos planos, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós almejamos as coisas, mas a grande questão de tudo isso é: o que é necessário realmente para que nós possamos concluir com os nossos objetivos? O que nós precisamos fazer para que nós logramos êxito naquilo que nós tanto desejamos? Qual é a questão máxima disso tudo? A questão máxima é que a vida, ela vai trazer surpresas que nós nunca imaginássemos que ela viesse a acontecer. Por exemplo, o Brasil perdeu. O Brasil perdeu, tomou uma surra, foi uma vergonha vexatória, né, Paloma? Foi uma vergonha triste que nós não imaginávamos que aquilo fosse realmente acontecer. Mas por que aquilo aconteceu? Eu vou dizer para você, simples. Por uma questão de preparo. Por uma questão de preparo. Por que não venceu? Porque não estava preparado para vencer. Por que tem muito crente sendo derrotado? Porque não estava preparado para vencer. A grande suma da vida é o preparo. O preparo que é importante para te dar a vitória. E não adianta você querer só sonhar se você não se prepara para chegar até o seu sonho. O que vai levar você ao teu sonho é o preparo, é a disposição. E vou dizer uma coisa para você. Às vezes bate aquela depressão, aquela deprê, aquela angústia. E eu tenho uma Lamentações 3:29, se eu não estou enganado, que diz assim: enquanto a vida, coloca a cabeça no pó da terra, porque pode haver esperança para você. Glória a Deus. Olha que Lamentações de Jeremias linda. Então, enquanto tem vida, é só colocar a cabeça no pó. Por quê? Porque de vez em quando a gente tem que se lembrar de onde veio. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Amém. Porque essa foi forte, essa doeu aqui, ó. Dentro do meu peito, dentro do meu coração. Porque a gente cresce, a gente galga, nós chegamos às coisas e de repente Deus tem que falar assim: ei. Bota a cabeça no pó para você se lembrar de onde eu te tirei, de onde você veio, até onde você está. Então para de reclamar, para de ficar desanimado, levanta e vai ao culto se animar de novo. Aleluia. Porque as pessoas ficam desanimadas, entram em depressão, aí bate aquele domingo, aquela quarta ou quinta ou terça, depende de onde você estiver congregando. Aí chega logo no dia de culto e fala: fosse culpado das suas atitudes, dos seus pecados. Lamentações, o mesmo livro 3:39 diz: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está reclamando de quê? Se as consequências disso que você sofre hoje foram por causa das atitudes que você tomou no passado. Muita coisa na nossa vida é consequência das nossas próprias atitudes. Então, de vez em quando, tem que vir uma injeção de ânimo na nossa veia venal. Para quê? Para que a gente possa se animar novamente e continuar na jornada. E aonde é que essa injeção?
é aqui onde você está ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida, e vida injetada na veia dá disposição e ânimo de novo para você continuar nos seus objetivos. Então, quando bater aquele desânimo e chegar a atingir o dia do culto da igreja, você pode parar e pensar: estou numa situação drástica, porque se está prejudicando até o momento de eu ir para o culto, que é onde eu me alimento, porque o crente tem que ter visão, tem que ser dinâmico, tem que ter objetivos na vida e saber que tudo que acontece primeiro no céu, depois acontece na terra, não é o contrário. Tem crente que quer ver primeiro as coisas acontecerem aqui embaixo, se ainda não foram geradas em cima. Então, por que ainda não aconteceu isso na sua vida? Porque ainda não foi gerado lá em cima. E o que é que faz ser gerado? As suas atitudes com Deus. Mas eu estou falando de quem? Uma mensagem bem rapidinha. A mulher samaritana. Eu estou falando da mulher samaritana, uma mulher que estava triste, desanimada. Para ela o mundo já tinha acabado. Estava no seu 6º relacionamento. Era o 6º marido que não era marido. E ela estava triste, desolada. Estava sem perspectiva de vida, sem objetivos. E ela era tão triste que ela ia buscar água na hora mais tarde, onde ninguém ia buscar água, que era na hora sexta, que significa ao meio-dia. As pessoas que queriam água não iam buscar água meio-dia, porque meio-dia o sol era de rachar, era a cidade de Sicar. O sol queimava no lombo, na cabeça, então a água estava quente e ela ia justamente para não se relacionar com as pessoas. Aleluia! Ela ia no momento onde não tinha ninguém, mas ela nunca esperou que no momento onde ela achava que as coisas iriam acabar, fosse aparecer para ela o Salvador do mundo. Glória a Deus. Jesus era uma ameaça. Jesus estava na Judéia. Ele era uma ameaça para os fariseus. Era uma ameaça, por quê? Se você ler João capítulo 1, você vai ver que Jesus estava ameaçando o legado dos fariseus. E os fariseus estavam tão preocupados com ele, estavam murmurando em relação a como fazer para acabar com o ministério dele. Entendeu, não? É isso que o fariseu faz. O fariseu murmura para tentar destruir o teu ministério, o teu chamado, a tua casa, a tua família, o teu legado. Então não faça o trabalho de fariseu, não. Faça o contrário. Quando não tiver o que fazer, não fica murmurando, conversando com pessoas que têm mente vazia. Porque mente vazia, tem um ditado que diz aí que é a oficina do diabo. Não é? Então, Jesus, ele estava incomodando os fariseus, era uma ameaça. Por quê? Porque quando a gente faz a obra, quando a gente tem o chamado, quando a gente tem a luz que brilha dentro de nós e em nós, vai incomodar quem? Os fariseus. E essas pessoas que vivem incomodadas com você, por quê? São fariseus. Olha para você e olha lá, está louvando, está pregando, tão mal. Eu podia fazer melhor. Queima ele. Toca mal. Não ora. Só atrasa a vida dos outros. Aí só resta fazer o quê? Meter o pau. Meter o pau, falar pelos cotovelos, falar mal. Porque ela vê em você uma luz que não existe nela. Oh, Deus. E toda vez que existir em você uma luz que é superior à luz dos murmuradores, se prepare para as pedras e para os ataques. Porque você vai sofrer. Quanto mais ataque, é simbologia, é a tipologia de que você está fazendo e vivendo a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava ameaçando os fariseus porque a luz dele brilhava, o nosso grande mestre, o Salvador do mundo. Graças a Deus. E ele falou assim: bem, eu vou sair da Judéia por um momento e vou retornar a Sicar. Eu vou retornar, não, e eu vou a Sicar. Mas para mim chegar a Sicar, eu tenho que passar por Samaria. Só que o objetivo de Jesus não era chegar em Samaria, era chegar na Galileia. E se você estudar, porque isso é para quem estuda e medita, você olha o mapa
E você vai ver que existem alguns caminhos para chegar à Galileia. Mas um exclusivo que Jesus fazia questão de trilhar para passar primeiro antes de chegar no objetivo. Por quê? Porque esse caminho que ele escolheu era a terra dos samaritanos. E era necessário que ele passasse por Samaria. Qual o problema, pastor? O problema é o seguinte, que desde a época do monarca Salomão, os judeus e os samaritanos não se davam. Os judeus e os samaritanos eram algozes, brigavam, tinha uma rixa. Eles não se davam por nada. É um querendo matar o outro. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Porque Salomão construiu um templo à risca, como seu pai Davi deixou o plano arquitetônico para ele construir. E olha que interessante. Ele constrói um templo. Os judeus adoram no templo. Eu vou acelerar. Os judeus adoram no templo. Os judeus estão no templo adorando. De repente, levantam um motim. Levantam um motim no templo. Uns judeus saem do templo e falam: vamos formar um sacerdócio paralelo. Porque que história é essa? Para Deus se manifestar tem que ser assim? É só desse jeito? É só desse jeito, porque quem determina a vontade é Ele. Então, não, nós vamos fazer uma réplica do templo. Nós vamos construir um templo paralelo a esse de Salomão. Porque o Deus que adoramos aqui, iremos adorar lá também. E qual o problema nisso tudo, pastor? Ok, eu vou te explicar. A Torá proíbe. O Antigo Testamento proíbe. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Era expressamente proibido construir um templo igual ao templo de Salomão. E isso vale para os dias de hoje? Vale para os dias de hoje também. Ué, então deve estar passando na sua mente. E o que está acontecendo lá no Brás que acabou de erguer? Se a Bíblia diz que é errado e acabou. Não podia construir antigamente e nem eu posso construir nos dias de hoje. É uma palavra que está na Bíblia. Então não se pode construir um templo de Salomão porque a Bíblia proíbe. Um templo igual. Tem que ser igual, não pode. Eles construíram um templo igual, então os judeus começaram a falar: essa raça judaica samaritana não tem mais parte conosco, eles rompem. E cada um vai adorar o seu Deus no seu templo. E a grande questão disso tudo é, eu já vou voltar para a mensagem, a grande questão disso tudo é que começou aquela rixa. Deus está aqui em Jerusalém, no templo de Salomão. Não, Deus está aqui em Samaria. Deus está aqui. Não, Deus está lá. Deus está aqui. Não, Deus está lá. Aonde é que Deus está? Desde quando Deus se tornou propriedade dos outros? Deus está aonde tem um coração quebrantado, contrito, fazendo menção ao seu nome. Glória a Deus. É lá que ele está. Aleluia. Deus não está lá, não. É muito pequeno, muito simples, é muito humilde. Deus está aqui, que é grande, bonito. Aleluia, eu creio. Pai, eu creio. Deus está aonde é feito menção do nome dele. Se tiver 2, ou no máximo 3 reunidos no seu nome, ele garantiu que ia estar presente. Aleluia. Então ele está aqui. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, Pai. Glória a Deus. Agora, para ele estar aqui, não é o necessário. Não é o suficientemente. Perdão, não é suficiente ele estar aqui. Porque ele garantiu presença, mas não garantiu manifestação. Porque para Jesus manifestar no nosso culto, não depende mais dele. Depende de mim e de você. Ele senta, eu já falei isso aqui, repito, e fica no culto, ouvindo e vendo. Glória a Aí Deus. daqui a pouco, o coração contrito,
começa a derramar aquela lágrima. Aí Jesus se move, se manifesta, se levanta e enxuga a lágrima. Não deixa ela cair no chão. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu falo por parábolas, para você entender. O que move o coração de Deus são as nossas atitudes que correm aqui dentro. Os nossos desejos precisam gerar atitudes. Então ele vê uma lágrima caindo, ele se levanta no culto e fala: estou contigo. Aleluia. Estou com você. Você não vai morrer. Você não vai perder essa. O seu fim não será ruim. A grande questão de tudo isso é: precisamos descobrir como fazer Jesus se manifestar nos nossos cultos. Santo Deus. Quer saber como? É simples. É um dos lemas da igreja. Se relacionando com Ele. Porque culto é um relacionamento, é uma mão de duas vias. Da mesma forma que vai, vem. Da mesma forma que você dá, você recebe. Da mesma forma que Ele dá, Ele recebe também. Glória a Deus. E quando você entende o que é um relacionamento, Jesus deixa de estar somente sentado e presente e passa a se mover e se movimentar no nosso culto. Graças a Deus. E aí milagre começa a ser gerado. Cura acontece instantaneamente. Corações são sarados, as feridas da alma são extirpadas. É assim que Deus quer que eu e você possamos fazer a partir de hoje. Que nós venhamos ao culto e cada vez mais possamos prestar atenção no que Ele fala. Estar atento no que Ele vai dizer. Estar atento no que Ele vai fazer. Estar atento no que Ele vai nos ensinar, nos orientar a fazer, como sair daquele portãozinho ali para fora. Porque é isso que vai fazer diferença. Aleluia. Jesus está se movimentando no nosso culto. Eu posso ver isso pelo olho, pelos meus olhos da fé. Eu consigo ver isso. Vamos voltar ao tempo? Deus está aqui. Não, Deus está lá. Deus está aqui. Deus está lá. E os samaritanos começavam a brigar. Era uma briga. A parada é tão séria que quando Jesus morreu e foi crucificado, ele estava pregando a mensagem do bom samaritano. Sabia disso? Quando foi dado o ultimato a Jesus, era a mensagem do bom samaritano. O negócio é muito sério, mais sério do que a gente imaginava. E Jesus desvia, entre aspas, do caminho da Galiléia e fala: vou dar uma passada em Samaria. Imagina os discípulos que andavam com Jesus. Mestre, o que está acontecendo com o senhor? Para passar em Samaria? E a rixa? Deus não está lá não. Deus está aqui. Que é isso? Jesus, aconteceu, eu já esperava tudo do Senhor, mas essa agora, não esperava por essa. Passar em Samaria para falar o que tem de bom, o que Samaria tem de bom para nos oferecer? O que essa pessoa tem de bom para me dar? E são de onde a gente menos espera que surjam as melhores oportunidades. Glória a Deus. Eu creio. Aí Jesus fala: vem cá. Estamos 12. Vai comprar alimento. Vai comprar alimento. Compra um cafezinho, pão doce, mortadela, Toby. Vamos comprar. Para comprar alimento? Tá bom. Porque tem pessoas que não podem estar junto de você quando ele for fazer determinadas coisas na sua vida. Então, Jesus é capaz de mandar os mais crentes se afastar um pouquinho para que ele possa chegar até você. E às vezes você chega num lugar na igreja: cadê a irmãzinha? Aquela era fogo puro, aquela varria, aquela cuidava da igreja, aquela botava as cadeiras no lugar, aquele ligava os microfones,
Aí eu tenho que responder para você, cadê? Jesus mandou comprar café. Por quê? Porque se ela ouvisse o que Deus ia fazer na sua vida, o olho ia crescer e ia atrapalhar a sua bênção. Então, de vez em quando, Deus vai fazer uma limpa assim, vai mandar alguém comprar pão, alguém comprar macarrão, alguém comprar guaraná, para poder limpar o caminho e poder trabalhar só com você, em você e através de você. Glória a Deus. É o que ele está fazendo aqui agora. Amém, Senhor. Ei, agora, o negócio, eu estou falando de discípulo, de apóstolo, tá? Eu estou falando de pastor não, estou falando de apóstolo. É mais que pastor, é claro que é a mesma coisa. Apóstolo, pastor, bispo, é tudo a mesma coisa. Eu estou falando dos discípulos que conviveram com Jesus. Jesus naquele momento, o que eu vou falar é duro, não fala que eu sou herege não, tá? Jesus naquele momento valorizou mais a samaritana do que os discípulos. Amém, Senhor. Graças a Deus. É por isso que ele valoriza aqueles que se dão de verdade para ele. Amém. Ele conhecia o coração daquela mulher Aleluia. carente, daquela mulher triste, daquela mulher machucada, daquela mulher que tentava se relacionar e buscar nos homens aquilo que só Jesus podia dar para ela. Aleluia. Glória a Deus. Está servindo para alguém? Amém, Senhor. A pastora está servindo. Graças a Deus. Está servindo para mim também. Porque às vezes a gente busca nas pessoas o que só Deus pode nos dar. O que eu estou falando para você é isso daí mesmo. Para de buscar na pessoa aquilo que só Deus vai te dar. Para de buscar no seu filho, no seu neto, no seu tio, no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, aquilo que só Deus vai te dar. E para Ele te dar, Ele vai ter que afastar algumas pessoas para poder ter um particular com você, para poder ter uma intimidade com você. Coisa essa que você tinha desde antigamente, lembra? E parou por um tempo. Aí ele vem aqui nesse lugar simples e humilde e te ensina: ei, eu quero ter intimidade com você, eu quero me relacionar com você. E para isso é necessário você se desapegar das pessoas e ter um relacionamento de novo comigo. Agora os discípulos foram comprar pão, agora eu vou começar a pregar. Aí ele entra em Sicar, chega em Sicar, vai até o poço. Eu já vou terminar. E ele chega no poço. E eu acredito que ele deve sentar no poço. Ele deve abaixar a cabeça e olhar para o poço e ver que o poço é fundo. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Para Jesus ter um encontro com a mulher samaritana naquele poço, o poço precisou ser construído. E hoje em dia, o que menos tem pessoa é querer cavar poço. E aquele poço foi cavado pelo pai Jacó. Aleluia. E você está aqui nessa peleja, nessa batalha, nessa obra, nessa dificuldade, nesse lugar simples, mas você está cavando um poço. Você está cavando um poço para uma geração que vai chegar. Você está cavando um poço, aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui, para as pessoas que vão chegar no futuro e vão dizer e vão olhar: nossa, hoje está grande e bonito. Mas um dia tiveram pessoas que foram dispostas a cavar posto junto com Jesus aqui dentro. E você pode ter certeza que as pessoas, sinto a presença de Deus aqui, que cada pessoa que cava esse poço aqui, Deus coloca um galardão na sua coroa lá em cima no céu. Aleluia. Porque coisa difícil é cavar poço. Coisa difícil num deserto. É um deserto, isso aqui é um deserto, isso aqui. É difícil demais, e deserto é difícil. Domingo, se Deus quiser, vamos falar de deserto de novo. Glória a Deus. Amém. Então, cava o deserto, cava o poço no deserto, não tem ninguém aqui. Você olha aqui, é mato, é um espaço grande, é um calor num frio, é um frio num calor. A gente nunca entende o que acontece aqui, porque tudo pra gente é mais difícil. Por quê? Porque está no deserto. Então o deserto é lugar de cavar poço, não é lugar de ficar parado reclamando. É verdade. Glória a Deus. Deserto é lugar de cavar poço. De repente você está nesse lugar, lá mesmo na sua casa, e está um emaranhado de problemas, um deserto só. Aí Deus fala para você: vem para cá cavar esse poço comigo, que as coisas vão se transformar lá. Porque enquanto você cava o poço aqui,
Deus trabalha lá na sua casa. Glória a Deus. É assim que ele gosta de agir. Porque um culto é uma mão de duas vias. Você dá, você recebe. Você recebe, você dá. Glória a Deus. E quando você fala assim para mim, Deus, eu já aprendi isso na mensagem de Salomão. Ah, Deus, eu quero cuidar da sua casa. A partir de hoje eu vou cuidar da sua casa. Ah, é? Você vai cuidar da minha casa, minha filha? Você vai mesmo? Vai, vai. Então deixa que eu cuido da sua. Glória a Deus. Amém, Senhor. É assim que Deus gosta de fazer. Porque ele se relaciona. E ele quer que você possa se relacionar com ele também. Jesus senta no poço que foi cavado pelo pai Jacó no deserto. Deus de maravilha. Você imagina... Vamos mais um pouco, só mais um pouquinho de Jacó. Imagina deserto. Aí chega Jacó. Aí Deus, para Jacó. Aí Jacó para. Olha pro chão. É assim que eu gosto de você, Jacó. Curvado a mim. Aqui. Começa a cavar. Será que naquela época tinha picareta? Como é que aquele moço cavou aquele poço fundo? Está reclamando de quê? Se sua prova não é tão dura quanto você pensa. Poderia ser pior. Você poderia estar numa cadeira de rodas, sem um braço, sem um olho, sem um ouvido, sem audição, sem conseguir falar. Está reclamando de quê? Deus só quer que você venha até Ele e possa adorá-lo. Adorá-lo. Só isso. Ainda tem muita vida pela frente para você. Amém. Então não passe o tempo murmurando nem com medo. É assim. Porque se acabar aqui, começa lá em cima. Ainda que acabe aqui, e você estando nele, com ele, você começa uma nova vida lá em cima. E Jacó obedece. É nesse deserto, é nesse sol de mais de 40 graus. Sicar é o lugar de eu cavar poço? Sim, é o lugar, Jacó. Então tá bom, então eu vou cavar poço. E quem é que ajudou Jacó a cavar o poço? Eu não consegui achar na Bíblia ninguém. Porque ele começou cavando sozinho. E depois que ele começa a cavar o poço, aí começa a vir os ajudantes. Quem lembra dos ajudantes? Aí os ajudantes vêm e começam a ajudar. Glória a Deus. Quem está aqui há mais tempo vai entender com mais profundidade. Aí os ajudantes começam a ajudar. E aí os ajudantes, às vezes, fazem coisas para nos provar. Mas Deus está lá e olhando para você. Vai desistir? É duro o buraco, né? É duro cavar esse poço aí, né? Tá doendo, né? Vai desistir? Vai desistir? Aí Deus, não vai desistir não? Então tá bom, então eu vou apertar um pouquinho mais. Mas por que, Deus? Porque quanto mais eu aperto, melhor você fica. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Eu não conheço um evangelho diferente. Não conheço. Um evangelho, um céu que está preocupado se a irmã corta o cabelinho. Eu não conheço. Eu, sinceramente, eu não quero um céu desse. Eu quero um céu real, verdadeiro. Amém, Jesus. Quero um céu, eu respeito quem pensa assim, mas eu tenho uma dimensão muito maior do que é um céu. Na minha mediocridade. Céu é para quem quer cavar poço aqui na terra. Glória a Deus. Quem quer cavar poço fala, Deus, pode apertar mais, vai doer mais. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar nesse objetivo aqui. Eu vou continuar nesse propósito aqui. E hoje eu estou entrando de cabeça aqui e não vou sair mais. Aí Deus fala, ah é? Posso apertar? Pode. Dói agora, mas daqui a pouco você vai ficar melhor do que você está. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus senta naquele poço de Jacó. Eu acredito que ele deve olhar para um lado, para o outro. E daqui a pouco vem chegando uma mulher chamada pela Bíblia de mulher samaritana, que nem nome a Bíblia deu para ela. Ela não tinha um nome. Ela tinha um pseudo-nome, vamos dizer assim. A mulher de Samaria. A mulher samaritana. Eu vou encerrar já dizendo para você. Jesus olha para ela. Ei, mulher! Ei, moça! Engraçado, tá frio, mas tá quente aqui. Ei, moça! Me dá água! Como pode o dono da água pedir água para a mulher?
Eu vou explicar para você o que aquela mulher não conseguiu entender no princípio. Quando Deus pede para ela, quando Jesus, melhor dizendo, pede para ela água, ele não estava pedindo água. Ele estava pedindo o coração dela. Porque o coração dela não era de Deus. O coração dela era dos maridos. Está entendendo o que eu estou falando? Me dá água. Aí ela fala, água? Você está falando comigo, você? Você é judeu. Não tem por que você falar comigo. Existe uma rixa. Somos algozes. Somos inimigos declarados desde os primórdios a Jesus. Hoje eu vou botar um ponto final nisso. Ele não falou, mas deve ter pensado. E ele continua. Me dá água. E aí acontece aquilo que de vez em quando vai acontecer com a gente também. Ela fala, não tem como dar água, o poço é muito fundo. Eu vejo na sua mão que o senhor não tem nem um balde. Como tu queres água? Aí eu acredito que ela começa a ficar encucada e ver que o que Jesus quer não é água, mas é outra coisa. E aí começa a vir os discípulos estão voltando. E Jesus diz para a mulher assim, ei mulher, é agora que ele vai tocar na ferida. Porque para pegar o nosso coração, às vezes ele tem que tocar na ferida primeiro. Mulher, chama o teu marido que eu vou te dar água de beber. Porque essa água aí, se tu tomares, tu terás sede. Mas da água que jorra de dentro de mim, tu nunca terás sede na tua vida. Aí a mulher fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus, na réplica, fala, eu sei que você não tem. Você tinha 5, e esse 6 que você está, não é teu marido. Se não era marido, era o quê? Namorado ou amante. Ficante. Peguete. Eu quero trazer para você poder entender. Glória a Deus. E quando Jesus fala aquilo para a mulher, ela fica atônita, perplexa. Vejo que tu és profeta. Começou a descobrir quem era o mestre. Vejo que tu és profeta. E ela começa a ficar assustada. Aí acontece a tragédia. Qual, pastor? Nunca ouvi tragédia nesse ano. Tem tragédia assim, os discípulos chegam. Eu sabia que era isso. Aí vem os discípulos. Com pão, batata, pão doce, Toby, Guaraná, Coca-Cola, tudo na mão, café. Aí quando... Meu Deus! Pedro, olha, Jesus conversando com uma mulher em Samaria, está afastado. Caiu em pecado. Queima ele, Deus. Aí Jesus, já conhecedor, Toma ele. aqui ó. Olha, porque a gente está rindo, a gente está brincando, mas quantas vezes a gente não queima os nossos irmãos nas inquisições dos nossos pensamentos? É verdade. Da mesma forma. A gente julga que o irmão está conversando com uma pessoa que não era para ele conversar, mas na verdade não sabe da grande obra que Deus está fazendo através daquele ato. E Deus não quer que você seja um crente julgador, mas sim um samaritano adorador. Amém. E eles olham para aquela cena e a mulher já está alegre, porque ela via ela percebeu que não estava conversando com um homem comum. E Jesus vai fazer o que ele nunca fez para ninguém até esse momento.
Ela fala, mestre, mas nós estamos esperando o Messias. E ele diz assim, eu sou o que falo contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ela fala, o Senhor é o Messias, mas o Senhor não fica em Jerusalém? Mas vocês não dizem que eu fico aqui? Mas por que o Senhor veio para cá? Eu devo acreditar que ela deve pensar isso. Aí Jesus deve responder assim, porque você estava disposto a se relacionar comigo hoje. Glória a Deus. Então, aonde você se dispuser a se relacionar com Deus, Ele vai estar presente e vai se manifestar no seu culto. Amém. E ele chega até ela, e os dois se levantam, e ela fica impactada. E ela, eu preciso anunciar para os samaritanos tudo o que aconteceu aqui. E vem os discípulos, não sei não, tem que escolher outro mestre. Jesus? Será que é ele mesmo? Será que é de Deus? Conversando com ela? Conversando com essa mulher aí? Essa mulher que... O quê? Tu lembra o que ela fez da história dela? Ela ficou com 5. E agora está com 6. E a mulher sai. E quando a mulher sai, ela vai contar, os discípulos vêm e Jesus deve explicar tudo o que aconteceu. Apesar de Jesus não dever explicação para homem nenhum, eu acredito muito nisso, ele deve conversar com os discípulos ali. E a mulher vai anunciar as boas novas, Jesus, para os samaritanos. E ela já é uma evangelista. Porque ela já volta com algumas pessoas que estavam sedendo de conhecer o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Amém. E ela chega e traz os samaritanos, e os samaritanos, quando veem Jesus, eles já conheceram da história dele, não perdem tempo. Fazem aquilo que Jesus esperava que os discípulos fizessem. Quando ele chega, Jesus, nós conhecemos a tua história. Glória a Deus. Amém. E se prostra aos pés dele. Por quê? Porque eu prefiro ser um samaritano que se prostra do que um crente que acusa. Eu prefiro ser um samaritano que se dobra aos pés de Jesus do que um crente que julga. Eu prefiro ser um samaritano que me envergonha os homens, mas me humilho na presença do meu rei, do que ser pessoas que ficam o tempo todo murmurando e maquinando contra os próprios irmãos da fé. Então, naquele momento, Jesus quebra a rixa milenar que aconteceu entre judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos. Jesus entra no meio e traz a conciliação entre os dois povos. Glória a Deus. Então eu tenho que aprender uma coisa, que crente, quando chega no meio de uma rixa, ele chega para conciliar e não para dividir. O crente, quando chega no meio de uma igreja que está dividida, ele chega para unir ambas as partes e não para poder fazer mais arruaça. Posso ouvir um aleluia para eu terminar? Glória a Deus. Glória a Deus. Está todo mundo assustado hoje me olhando? Glória a Deus. Deus, Ele quer que eu e você sejamos uns conciliadores. E Deus, naquele momento, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele pegou e ensinou àquela mulher que o coração dela, enquanto estivesse nas mãos dos maridos, seriam maltratados, pisados e tristes. Mas quando ela desse o coração na mão de Jesus, ele ia ser restaurado, transformado e vivificado pelo poder de Cristo, o Messias. Aleluia. Amém? Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia. João
capítulo 4, do verso 39 ao 42. A igreja